Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew, de Geografia, e junto comigo temos aqui o Val. Olá, Val, tudo bem com você? Muito obrigado pela tua ajuda. E juntos, o Val e eu, vamos levar até você um pouquinho da Geografia e dando principalmente uma ênfase a uma retomada de conteúdos relacionados aqui à cartografia, ciência responsável pela representação da superfície terrestre. Mas é importante que você tenha em mãos aí um caderno, uma caneta, lápis e borracha, que todo esse material esteja ao seu alcance para que possamos estudar juntos aqui e você possa rever esses conteúdos e fixá-los na sua vida. Olha os nossos objetivos. Retomar os principais conteúdos relacionados à cartografia, haja vista sua importância para a geografia. Então a gente vai fazer essa retomada justamente porque a cartografia, que é a ciência que faz a representação da superfície terrestre, ela é de fundamental importância para o estudo da geografia. E a nossa reflexão inicial que já coloca para você aqui o que é fundamental para a compreensão dos mapas. Então, dentro dessa ideia da cartografia, quando a gente olha para os mapas, o que de fato nós precisamos saber? O que de fato é importante nesses mapas para que possamos realizar os estudos da geografia? E aqui eu já trago para você também a retomada do quê? Do que é a cartografia, que é a ciência responsável por representar graficamente, ou seja, representar por meio de desenhos, a superfície terrestre. E essa ciência, a cartografia, ela evoluiu ao longo do tempo. Ou seja, ao longo da história da cartografia, ela foi evoluindo muito. Para chegar a esses produtos cartográficos, conforme você pode visualizar do lado esquerdo da sua tela, um mapa do planisfério terrestre com as dimensões corretas dos continentes, houve uma evolução significativa ao longo da história, onde nós tivemos desde os primeiros mapas que foram entalhados em placas de argila, até o período das grandes navegações, que representou um avanço na cartografia mundial, pois todas as embarcações dispunham de cartógrafos. E à medida com que essas embarcações iam navegando pelo mundo, os cartógrafos iam fazendo as suas representações daquilo que eles estavam conhecendo. E ainda utilizavam mapas construídos por navegadores que passaram anteriormente por aquelas áreas e iam aprimorando essas representações cartográficas. E vale destacar que quando você observar um mapa do período das grandes navegações, os mapas antigos, eles são bastante coloridos, muitos elementos artísticos, pois os cartógrafos, além de serem pessoas capazes de representar a superfície terrestre vista do plano vertical a partir do que eles observavam no plano horizontal, também tinham que ter um domínio das técnicas artísticas de representação, técnicas de desenho. Então, em função disso, o que aconteceu? Esses mapas acabaram resultando em obras de arte, conforme você pode ver do lado direito da sua tela. Um mapa ali que representa a superfície do nosso planeta, repleta de elementos artísticos. E agora a nossa primeira atividade, que você vai anotar aí no seu caderno e vai respondê-la. Olha aqui, As grandes navegações foram o processo de exploração do Oceano Atlântico realizado pioneiramente por Portugal no século XV e acompanhado por outros países. Qual a importância deste processo para a cartografia? Afinal de contas, as grandes navegações, qual foi a importância desse momento histórico para a cartografia? O relógio vai aparecer ali na tela e a gente está te aguardando aqui.
Vamos conferir aí a resposta, aquilo que você colocou no seu caderno, se está próximo com aquilo que eu vou te apresentar. Mas atenção, ó, não precisa arrancar a folha, não precisa sair apagando tudo, caso as palavras estejam diferentes. O importante é que a ideia central da sua resposta esteja próxima à ideia central da resposta que eu vou apresentar para você aqui na tela. Olha lá, ó. Então, como todas as embarcações dispunham de um cartógrafo, neste período foi onde a cartografia mais evoluiu, pois à medida que novas áreas iam sendo conhecidas, elas iam sendo representadas e posteriormente aperfeiçoadas por outros cartógrafos. Então, uma embarcação viajava por uma área, o cartógrafo ia lá, representava aquela área. Novamente aquela área passava a ser visitada por uma outra embarcação, um outro cartógrafo se deparava com aquelas representações e ia aperfeiçoando ela. E foi isso que resultou na evolução da cartografia. Agora que a gente já falou um pouquinho da história da cartografia, quando a gente olha para um mapa, a gente vai perceber que ele é repleto de elementos. O mapa, ele contém uma linguagem bastante própria. E a gente vai rever aqui quais são alguns dos elementos desse mapa. Então, olha aqui na tela, ó, que o primeiro elemento que eu trago para você é o título do mapa, que pode ser encontrado no canto superior, na parte de cima, mas que sempre vai ser responsável por indicar a área representada e quais são as informações destacadas. Além do título, todo e qualquer mapa você vai encontrar uma fonte, conforme você pode visualizar no canto inferior deste mapa que aparece do lado esquerdo da sua tela. O que é a fonte? Ela mostra para a gente qual o local da onde este mapa foi extraído, da onde veio esse mapa, quem foi o responsável pela produção deste mapa. Então a fonte serve justamente para isso. Além da fonte, olha o que mais que nós temos no mapa. Ó. Nós temos a orientação, que indica a correta direção do mapa, possibilitando uma real noção de direção do mapa. Olha só, a orientação ela conta com a rosa dos ventos, para que você possa orientar aonde você está, que você possa posicionar corretamente o mapa. Então vamos supor que o norte esteja nesta direção aqui. Aí eu olho para o meu mapa e aí eu vou localizar. Opa, meu mapa está aqui, então o norte está nessa direção. E a partir disso eu consigo direcionar o norte do mapa que eu tenho com o norte da minha localização. Daí a importância da rosa dos ventos. Mas além da orientação, além do título, da fonte, nós também encontramos mais elementos no nosso mapa. E outro é a legenda, que ela indica o significado das cores e símbolos do mapa. Então, nós vamos perceber que os mapas eles vão ter várias cores e vários desenhos, vários símbolos. E para que possamos saber o significado desses símbolos, nós temos que observar a legenda do mapa. Além da legenda, também encontramos ali as coordenadas geográficas, latitudes e longitudes, que servem para a localização de pontos específicos da superfície terrestre. Então, nós temos aqui, ó, conforme você pode observar aqui, ó, linhas imaginárias, linha do Equador, nós temos aqui outros paralelos e meridianos, que são as linhas verticais. E agora que a gente já fez essa retomada de alguns elementos da linguagem cartográfica, nossa segunda atividade para você na tela, ó. A rosa dos ventos é uma imagem que representa os 4 sentidos fundamentais, pontos cardeais e os seus intermediários. A rosa dos ventos corresponde à volta completa do horizonte e é muito presente na cartografia. Qual é a sua função em um mapa? Afinal de contas, qual é a função da rosa dos ventos no mapa? Anota no teu caderno que a gente volta daqui a pouquinho.
Muito bem, qual é a função da rosa dos ventos no mapa? Para que ela serve? Olha aqui na tela, ó. Elas têm a sua funcionalidade no mapa é de possibilitar uma correta orientação do mapa em relação aos pontos cardeais. É para que você possa direcionar o seu mapa de acordo com a direção dos pontos cardeais no local aonde você está. E agora, a linguagem cartográfica, ela também traz outros elementos. Dá uma olhada aqui na tela, ó. Nós temos as escalas cartográficas, onde nós vamos ter escala gráfica e escala numérica, onde a escala gráfica é um desenho, é uma representação gráfica para relacionar a distância real com aquela que existe no mapa, diferente da escala numérica, que é uma representação matemática por meio de números da relação entre distância real e a distância apresentada no mapa. E é importante a gente ter muito claro que os mapas são representações reduzidas da realidade. E daí a importância das escalas, para que possamos relacionar aquilo que existe na realidade com quanto aquilo representa dentro do mapa que nós estamos analisando. Agora a gente vai conhecer um pouquinho melhor essas duas ferramentas de relação entre distância real e distância no mapa. Olha aqui na tela, ó. Quando a gente fala na escala gráfica, a gente tem ela podendo ser apresentada dessa maneira aqui, ó. E a observação que é feita para o entendimento da escala gráfica é a análise de intervalos. Então observa-se que neste intervalo aqui, ó, cada intervalo deste aqui no mapa corresponde a 50 metros na realidade. Haja vista que esse espaço aqui, ó, 50 metros. Este aqui, ó, também sendo 50 metros. Daí a importância da escala gráfica. Perceba que a gente não precisa fazer contas. A gente tem que olhar quanto um determinado intervalo no mapa vai valer na realidade, a partir da observação deste desenho aqui, que é a escala gráfica. Quando falamos na escala numérica, nós temos uma relação matemática entre o que vemos no mapa com o que existe na realidade. E esta relação matemática fica mais clara quando a gente olha, por exemplo, o que está aparecendo aqui na tela, ó. 1 para 200 mil. O número 1 estando em vermelho, 2 pontos ali em preto e o 200 mil na cor verde. O número 1, ele indica para nós o quê? 1 centímetro no mapa. Então ele está dizendo para nós que 1 centímetro no mapa vai valer alguma coisa. E vai valer quanto? O número que vem depois dos 2 pontos. Ou seja, quantidade de centímetros na realidade. Nesse exemplo aqui, 200 mil centímetros. O que isto significa? Que cada 1 centímetro neste mapa correspondem a 200 mil centímetros na realidade. Agora, 200 mil centímetros. Quantos são 200 mil centímetros? Nós, quando falamos em centímetros, pensamos em distâncias pequenas. Aqui nós estamos falando de uma distância maior, um número bastante grande. Então é importante que a gente faça algumas relações, algumas análises. Mas, para que a gente consiga fazer essas análises, essas relações, a gente tem que ter muito bem claro que cada 1 centímetro no mapa valem 200 mil centímetros, que ambos os números aqui estão apresentados em centímetros e que a forma correta de leitura é 1 para 200 mil. E aqui, ó, as relações que nós temos. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 metro, 100 centímetros. 1 quilômetro, 100 mil centímetros. Observe que, quando um número está em centímetros e eu quero transformá-lo em metros, o que eu tenho que fazer? Quando está em centímetros e vai para metros, eu elimino 2 zeros. Quando um número está em centímetros e eu quero transformá-lo em quilômetros, eu elimino 5 zeros. Perceba, ó, são 5 zeros que desaparecem. Quando o número está em metro e vai para quilômetros, são 3 centímetros, são 3 zeros que são eliminados. E estas informações são importantes para que possamos transformar 200 mil centímetros em quilômetros, eliminando os 5 zeros que aqui se encontram. A partir desta relação aqui, nós vamos perceber que cada 1 centímetro no mapa valem 2 quilômetros na realidade, pois 200 mil centímetros são, ao serem transformados em quilômetros, representam 2 quilômetros na realidade. Então é importante termos muito claro esses cálculos que são bastante simples. E agora olha aqui na tela para você nossa atividade, ó.
Imagine um mapa do Brasil com escala numérica de 1 para 9.700.000. Neste mapa, a distância entre duas localidades é de 1 centímetro. E qual é a distância real entre as duas cidades em questão? Então, você vai ter que analisar que 1 centímetro no mapa vale 9.700.000 centímetros na realidade. E a partir desse entendimento, você vai realizar as operações que a gente falou anteriormente aqui, ó. Então, o tempo está na tela e a gente está esperando aqui. Muito bem, conseguiu realizar os cálculos a partir das informações que eu trouxe para você, ó? Então vamos aqui na tela conferir a resposta aí dessa atividade. Dá uma olhada aqui, ó. Sabendo que a escala do mapa é de 1 para 9.700.000 e que isto significa que cada 1 centímetro no mapa equivale a 9.700.000 centímetros na realidade, vamos ter que transformar centímetros em quilômetros, eliminando 5 zeros. Então o que a gente tem que fazer? Ó? Identifiquei a escala numérica desse mapa, a escala cartográfica. Vou transformar o número que vem depois dos 2 pontos, que está em centímetros, vou transformá-lo em quilômetros. Para fazer isso, eliminam-se 5 zeros. A partir disso, observa-se que cada 1 centímetro no mapa valem 97 quilômetros na realidade. E isso vai fazer com que a nossa resposta seja organizada, como você vai ver no próximo parágrafo, ó. A distância entre as duas localidades apresentadas no mapa corresponde a 97 quilômetros na realidade. Então perceba que, se nesse mapa de escala 1 para 9.700.000,
1 centímetro corresponde a 97 quilômetros, se a distância fosse de 2 centímetros, nós pegaríamos simplesmente o número 97 e multiplicaríamos ele por 2. Se fossem 3 centímetros, por 3 e assim sucessivamente, para que então fosse possível obter a distância real entre as duas localidades. E o que a gente falou nessa nossa aula de hoje? Quais foram os assuntos que foram tratados aqui? Nós falamos um pouquinho sobre a história da cartografia, falamos da evolução da ciência cartográfica ao longo da história, desde os mapas que foram feitos em placas de argila ao período das grandes navegações, até resultarem na cartografia moderna. Também falamos dos elementos que compõem o mapa, das diferentes partes que integram, e aí demos uma ênfase nas escalas cartográficas, que podem ser numéricas ou gráficas. Muito obrigado a você por ter participado dessa nossa aula, um forte abraço e até a próxima!